Vamos trazer notícias do Atlético aqui na turma do Bate-Bola, notícias dentro e fora de campo, essa noite que é de jornada esportiva. Cláudio Rezende, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite aos Simões, todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola. O Atlético vai com um time forte, manchete do programa, porque o Cuca, ele não é adepto a ficar rodando demais, né, colocando time reserva, e a gente vem falando isso nas últimas semanas. Cuca colocou sim, né, um time misto, na semana passada contra o Iquique, lá contra o Caracas também. Alguns titulares não entraram em campo, mas pelo que eu conheço do Cuca, ele vai com um time forte para hoje, vai com um time para buscar essa vitória, porque o Galo vem de uma virada espetacular na Arena MRV, 3-2 no último fim de semana contra o Fluminense, e o Cuca quer pegar esse embalo, né, no Atlético para chegar com o time ainda mais animado no clássico do próximo domingo. Cruzeiro jogou ontem com os reservas, ganhou. Então o Galo tem essa missão, além, né, da classificação que é importante na Copa Sul-Americana. Tem que vencer o jogo para depender dele, né, na última rodada, que vai jogar em casa também contra o Cienciano do Peru. Mas o Galo tem essa missão hoje à noite. E o torcedor fica mais animado quando a gente traz aqui que o Galo está invicto na temporada jogando em casa, né? Como mandante, o Galo é o único time da Série A que não perdeu em casa. São 8 vitórias, 4 empates, fez 26 gols, sofreu apenas 7. A única vez na Copa Sul-Americana venceu em casa, foi contra o Deportes Iquique. Os outros jogos como visitante, o Galo acabou não vencendo, né? Tivemos empates aí, né, contra o Cienciano e o Caracas, e a derrota na semana passada para o Iquique. Sendo assim, Cirilo, o que a gente pode projetar de Atlético, de time, para logo mais? O Cuca não vai contar com o Coelho no fim de semana contra o Cruzeiro, está suspenso. Então o Coelho é a figurinha carimbada. A gente até tem aí a arte do jogo, né? Para quem está acompanhando no YouTube, o provável Atlético que a gente está apostando para hoje. E aí a gente tem um levantamento de jogadores do Galo que participaram de mais jogos. Everson e Natanael. Todos os jogos estiveram presentes. O Natanael até não vem sendo titular em todos, né? Mas ele entra durante as partidas. Hoje, por exemplo, estou apostando que o Saravia pode aparecer como lateral pela direita. Então, Everson no gol, Saravia na direita. Aí o Lianco com o Alonso são os dois titulares. Creio que se o Cuca for mexer, um deles possivelmente não joga. O Alonso já fez 25 partidas esse ano. O mesmo número de Rubens e Gustavo Scarpa, foram um dos que mais atuaram. O Lianco tá voltando de uma lesão, né, Cirilo? Vale a pena colocar o Lianco até para ganhar ritmo ou segura o Lianco? É uma avaliação do Cuca. E na esquerda, tô apostando no Rubens. Meio campo no Galo, com o Fausto Vera pode jogar ou vai o Alan Franco? Com o Igor Gomes, Bernard, Coelho, Júnior Santos, tem boa chance de começar jogando, e o Hulk. Desta vez, quem deverá ser preservado é o Rony. No ataque, o Rony, semana passada, por exemplo, jogou contra o Iquique, o Hulk descansou naquela oportunidade. Se realmente confirmar esse ataque que a gente está projetando, Cirilo, é um ataque, é um time bem ofensivo, né? Tendo o Bernard, que está pedindo passagem, está jogando bem nos últimos jogos, o Bernard. O Coelho, que eu citei, não pode jogar no fim de semana. O Júnior Santos e o Hulk. Então, seria um quarteto interessante aí para esse duelo, para o Cuca também observar, principalmente Bernardo e Júnior Santos com os titulares do time, Cirilo. Sem dúvida. Ô Simões, o Júnior Santos precisa de ritmo, o Hulk sempre gosta de jogar, né? Sempre pede para jogar, e é importante que seja assim. E ele esteve fora em um período recente, então talvez seja uma ótima ver o Hulk jogar mais uma vez. Ficou fora de Juventude, que ele não podia, estava suspenso, e depois contra o Iquique, nem viajou, né? Pois tem feito trabalhos aí de aprimoramento físico, né? Nessa fase da temporada, então é importante que o Hulk esteja em campo, até nessa história do ritmo também. O Coelho tem que jogar. Esse time que o Cláudio trouxe é um galo forte para enfrentar a equipe do Caracas daqui a pouco, né? Muito forte, o Cirilo. E tem um ponto, né? Isso relativo ao Hulk, né? Que é interessante como ele é importante pro time do Atlético. No domingo o Ale até destacava isso depois da partida, né? O Hulk não fez um grande jogo contra o Fluminense. Não fez. Mas ele participou ativamente do gol do Júnior Santos, porque ele chuta a bola que o Fábio espalma e sobra pro Júnior Santos tocar pro gol vazio, e ele cobrou o escanteio do gol do Igor Gomes. Então, e aí a gente vai pegando os últimos jogos do Atlético, né? Contra o Maringá foi empate, mas o Hulk foi decisivo. Contra o Mirassol foi empate, o Hulk foi decisivo. Como o Hulk
é meio que assim a locomotiva mesmo desse time do Atlético, tá? Então, claro, tem que pensar no domingo, mas o Atlético tem chances reais de ser o primeiro colocado da sua chave, avançar às oitavas de final e tem que brigar por isso. Assim, de toda forma, imagina a preocupação do Cuca, né? Essas partidas são muito pegadas e de repente correr o risco aí de uma entrada, uma situação, mas de toda forma acho que também não tem muito o que fazer, né? Avançar na Sul-Americana é muito importante para o Atlético, assim como o clássico de domingo também é. Tem que pôr pra jogar porque o Atlético precisa avançar como líder, né? O Atlético precisa estar nas oitavas de final. Você evita um playoff aí contra os times da Libertadores e tem condição com esse time, com um ou outro preservado ali, de fazer um grande jogo e também estar em boas condições pra jogar o clássico no domingo, né? E tem um detalhe, né, Simões e Cirilo? São 5 alterações, o jogo é em Belo Horizonte. Isso. Né? Em Belo Horizonte o cara vai estar aqui mesmo. Relaciona. Depois, no meio do jogo, você pode trocar metade do time. É meio que o Jardim fez ontem, né? Chegou no intervalo e tirou os 3 titulares, né? Ele tirou Romero, ele tirou Christian e tirou Vidalba. A situação do Cruzeiro era bem diferente, né? Isso, mas o Cruzeiro não valia nada, né? Mas pro Atlético vale, né? Se o Galo consegue um bom calendário, cara. No primeiro tempo, né? Consegue um bom constrói aí 2, 3 gols de diferença no primeiro tempo, o intervalo pode servir para essa mudança de equipe, né? Então, quer dizer, é isso. É um jogo também muito importante para o Atlético, até porque ninguém sabe o que serão esses playoffs da Copa Sul-Americana diante do cenário que a gente tem visto na Copa Libertadores. Porque, embora o Flamengo hoje, ele pode estar matematicamente eliminado se perder para a LDU. Se empatar, tá praticamente... Ele pode estar matematicamente garantido como terceiro. O grupo do Botafogo, super apertado. Pode cair o Botafogo. Pode. Né? Aí, aquele grupo lá de Internacional e Bahia... Ou Inter ou Bahia, possivelmente vão ficar fora. É isso aí. Então, quer dizer... É melhor você avançar na primeira colocação do que correr o risco de ter que disputar um playoff e de repente pegar um gigante do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, valendo vaga nas oitavas da Sul-Americana. É o cenário. Tem que levar a sério esse jogo de hoje com toda certeza. Rafael Leal, o que dizer do Caracas, que está em Belo Horizonte para esse desafio também com objetivos parecidos, né? Porque é confronto direto nessa luta pela classificação. Boa noite, Leal. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TBB. É o Caracas buscando a sobrevivência na Copa Sul-Americana e também em busca de calendário, até porque foi eliminado precocemente do campeonato venezuelano, não conseguiu se classificar ao quadrangular final da competição, ficou de fora pelo saldo de gols, passou o Metropolitano na 8ª colocação, mas na Sul-Americana a equipe ainda tem chances de passar de fase, como líder e também como segundo colocado. Então, todo cuidado é pouco. Esse time do Caracas que vai chegar buscando a sobrevivência logo mais na Arena MRV contra o Atlético. O Fernando Aristeguieta, ele tem uma baixa para essa partida, porque o zagueiro Luiz Mago, ele se lesionou ainda no primeiro tempo da partida contra o Cienciano, será substituído pelo nigeriano Ede. O Ede, que é volante, joga também como zagueiro, vai entrar então no lugar do Luiz Mago. E no meio-campo, quem volta é o Michael Coveia. Estava lesionado, ficou fora do jogo contra o Cienciano, volta hoje para o meio-campo da equipe do Caracas. Lembrando que o último jogo deles foi contra o Cienciano, dia 8 de maio. Estão sem calendário no campeonato local. Então tiveram aí quase uma semana cheia de preparação para esse duelo contra o Atlético. Provável Caracas, que deve ir a campo com Benítez, Rito, Lamantia, Edet e Diendes, Rodrigues, Vegas, Echenique, Coveia, Chaves e de Santos, Cirilo.